Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio de Saúde em Primeiro Lugar. Como é habitual, temos connosco o nosso comentador residente, o médico Dr. Joaquim Couto. Boa tarde. Olá, boa tarde e boa tarde aos ouvintes do Diário Santo Tirso. Hoje o nosso tema é tóxicos alimentares e os seus malefícios para a saúde. Temos 3 substâncias que fazem parte da alimentação que, consumidas em excesso, podem causar graves problemas de saúde: o açúcar, o sal e a lactose. Estamos até perto de uma época do ano em que a alimentação típica leva a excessos. Os doces tradicionais de Natal, o bacalhau que não falta numa mesa tipicamente portuguesa. É uma época em que todas as pessoas esquecem as dietas e acabam por comer de tudo. Falando do açúcar em concreto, o consumo excessivo, que malefícios traz para a saúde? Ora bem, o açúcar é um daqueles alimentos considerados normais. Enfim, todos os dias nós consumimos açúcar. Eu não, mas a maioria das pessoas. E é um elemento que foi introduzido na nossa dieta, há muito pouco tempo, do século XVII, XVIII, por aí, portanto, e os portugueses, com os descobrimentos e com a descoberta da cana-do-açúcar, que é primeiro na Madeira e depois também no Brasil, foram grandes responsáveis pela introdução do açúcar na Europa, portanto, porque até aí, digamos assim, o consumo de açúcar era muito baixo. Para termos uma ideia, em Inglaterra, no século XIX, consumia-se 2,5 kg de açúcar por pessoa. Atualmente, os ingleses consomem cerca de 65 kg de açúcar cada pessoa por ano. Em Portugal consumimos menos, mesmo assim, consumimos mais ou menos a mesma coisa em meados do século XIX, mas em 2022 ou 2021 já estávamos entre os 30 e os 40 quilos de açúcar por ano, por pessoa. Porque é que o açúcar é um grande promotor de doença? Porque o açúcar intervém num conjunto vasto de processos metabólicos no nosso organismo, desde logo no aparelho digestivo, e depois, quando é absorvido para o sangue nos intestinos, digamos assim, a sua acumulação ou a sua interação química com outros produtos químicos que existem nas células, que existem no organismo, acaba por prejudicar e acaba por criar um conjunto vasto de malefícios. É das substâncias, porventura, que mais doenças crónicas provoca no nosso sistema corporal. Onde é que estão essas doenças? Ou seja, quais são essas doenças? Comecemos pelo aparelho digestivo. O nosso aparelho digestivo, que começa na boca, com as glândulas salivares que intervêm no processo digestivo e depois termina, digamos assim, nas fezes ou na urina, portanto, ou na respiração, porque são três processos de excreção de substâncias tóxicas do nosso organismo, através dos pulmões, através da pele, através da pele, através dos rins, na urina e através das fezes. E em todos estes, digamos, estes sistemas, o açúcar intervém de um modo maléfico. Não há nenhum benefício para a saúde pública em ingerir açúcar. E como a nossa dose diária é uma dose de cerca de 6, 7 gramas de açúcar por dia, nós facilmente, tomando cafés, tomando chá, comendo bolos e alguns alimentos que já têm açúcar, rapidamente chegamos a 10, 12, 15 gramas de açúcar por dia, e se imaginarmos isto durante 10, 20, 30 anos, começamos a perceber os malefícios que faz na saúde. Portanto, estava eu a falar do aparelho digestivo. Desde logo, na boca, as cáries dentárias, que antigamente não se tratavam e depois acabavam por fazer apodrecer os dentes e tiravam-se. Agora não é assim, tratam-se as cáries, mas as cáries dentárias têm como causa da cárie dentária, têm um fator muito forte do açúcar. Depois, para simplificar, passemos ao estômago e ao intestino. No intestino há um conjunto vasto de bactérias, chamadas bactérias boas e as bactérias más, para simplificar a linguagem, que têm de estar em equilíbrio. Quando estão em desequilíbrio, ou porque a pessoa tomou medicamentos que matam as bactérias boas e matam as más, numa infecção, por exemplo, ou porque tomou outros alimentos ácidos
ou alcalinos que prejudicaram a flora intestinal, que é muito sensível. Mais variadas razões, o que acontece é que se as bactérias que temos no intestino, as chamadas bactérias boas, estiverem em desvantagem relativamente às bactérias más, essas bactérias más crescem desmesuradamente em quantidade, produzem gás e, juntamente com os gases dos alimentos, portanto, com os gases produzidos pelas bactérias, a pessoa sente um grande desconforto, sente-se inchada e sente muitas vezes dor abdominal, que depois, do modo continuado, pode chegar a outra sintomatologia, como inflamação crónica da mucosa intestinal. A mucosa intestinal é a parte que está para dentro do tubo digestivo. Seja no esófago, seja no caso do estômago, tem outro nome, mas estamos a falar agora do intestino delgado ou intestino grosso, chama-se, no fundo, a mucosa intestinal. É essa mucosa, chamada mucosa, que tem um papel predominante na absorção dos nutrientes dos nossos alimentos e também na excreção de substâncias tóxicas que chegam através do sangue e que são aqui excretadas no intestino delgado e no intestino grosso. Resumindo, o açúcar ao nível do intestino pode, de um modo muito prolongado, pode vir a provocar doença de Crohn, que é uma inflamação crónica do intestino delgado, pode provocar uma colite ulcerosa, que são doenças inflamatórias do intestino grosso, pode provocar cáries dentárias, pode levar a um aumento de colesterol mau no sangue, pode levar a hipertensão, enfim. E a diabetes, por exemplo? Já lá vamos, já lá vou. Deixei essa para o fim, porque essa é, porventura, uma daquelas. Quer a hipertensão, quer a diabetes, tipo 2, são duas doenças provocadas pelo excesso de açúcar. E não é só provocado pelo excesso de açúcar, mas o fator predominante da diabetes tipo 2 é o excesso de açúcar no sangue ou de outros metabolitos ou de outras substâncias que depois, na sua degradação, vão dar também açúcares ou substâncias muito parecidas com os açúcares. Bem, nós temos em Portugal seguramente mais de 1,5 milhão de diabéticos tipo 2. E temos outro tanto de pessoas com hipertensão arterial. E temos outro tanto de pessoas com doenças cardiovasculares. E outro tanto de pessoas com problemas na pele, eczemas e muitas substâncias, digamos assim, outro tipo de doenças que não são, porventura, consideradas tão graves como aquelas que estamos a referir, mas que incomodam a pessoa e, portanto, podem ser tratáveis. Ou seja, estamos aqui perante um tóxico, açúcar, que provoca um conjunto vasto de doenças e que, se as pessoas tiverem cuidado e forem parcimoniosas na sua, digamos assim, no seu consumo, podem ser evitáveis. E, portanto, compete a cada um, obviamente, olhar pela sua saúde, promover a sua saúde. Porquê é que estas coisas acontecem? Porque os malefícios que o açúcar provoca não se vêem no dia-a-dia, não são imediatistas. É preciso claro que algumas, por exemplo, uma diarreia ou uma inflamação do intestino ou uma cárie dentária, por exemplo, podem ser fenómenos mais imediatistas e acontecerem mais proximamente. Mas os grandes malefícios, digamos assim, para a longevidade da pessoa e para ter uma saúde de ferro quando tiver 50 ou 60 anos, esses malefícios cursam silenciosamente, a pessoa não dá conta. Come o açúcar, 10 gramas, 20 gramas por dia, durante 10 anos, e não dá conta. Mas quando tiver um problema cardiovascular, quando tiver uma diabetes tipo 2, quando tiver hipertensão, ou quando tiver mais tarde, porventura, algum tipo de demência, é que vai dizer: ai Jesus Senhor, porque é que eu andei a comer açúcar durante 40 anos? E, por exemplo, o adoçante. Muitas pessoas substituem o açúcar por adoçante. É verdade que o adoçante não faz tão mal como o açúcar, porque há quem diga também que se calhar até faz pior que o açúcar. Pronto, é isso mesmo. Não provoca, porventura, alguns dos malefícios do açúcar, mas provoca outros malefícios que o açúcar não provoca, porventura mais graves do que aqueles que o açúcar provoca. Portanto, o remédio, para quem quiser promover a saúde e ter uma longevidade com saúde, é melhor nem comer açúcar em excesso, nem comer as alternativas, normalmente o aspartame, que tem normalmente na Coca-Cola dieta zero,
ou que tenha, ou aquilo que chamam hermesetas, aquilo que são os açúcares alternativos. Há alguns açúcares, ou melhor, açúcares não, há alguns adoçantes que não são açúcares, que podem ser utilizados como um xarope derivado da planta stevia. Há uma plantazinha digamos, na natureza que se chama stevia e que o xarope feito desta planta é adoçante, mas não é açúcar e, portanto, não provoca malefício nenhum à saúde. De tal modo que os diabéticos podem adoçar alimentos ou líquidos com o xarope não é xarope, é um extrato. O extrato enganei-me, portanto, não é um xarope, é um extrato de stevia. Os diabéticos podem utilizar esse extrato de stevia, portanto, nos líquidos que queiram tomar, se quiserem adoçante. E, portanto, mas isso são situações muito específicas. Em relação ao sal, agora falamos do doce, agora vamos para o salgado. Bem, o sal é outro, digamos assim, outro alimento que nós tomamos em excesso. A dose de sal diária também é de cerca de 6 gramas por dia. Os próprios alimentos, o peixe, a carne, os legumes, já têm sais minerais, incluindo o sal, portanto, que complementa, digamos assim, as nossas necessidades. Não é necessário deitar sal na comida, nem é necessário pôr o saleiro em cima da mesa, nem é necessário pôr quando fazem churrascos ou quando fazem alguns alimentos, deitar sal. É claro que o sal é um aditivo, digamos assim, para a nossa alimentação, que as pessoas já estão muito habituadas. E algumas destas, no caso do açúcar, é quase como um vício, provoca adição, ou seja, o vício o açúcar é como a droga. E o sal, embora não tenha essas características, mas também as pessoas que estão muito habituadas a comer sal, têm muita dificuldade em retirar o sal. Ora, o que é que provoca o sal? O sal provoca desde logo hipertensão. Portanto, se juntarmos o malefício do sal com o do açúcar, uma pessoa hipertensa que coma a sal e açúcar é um bom candidato, digamos assim, a ter hipertensão mais ano, menos ano. Depois tem o sal em excesso, provoca também uma série de regulações metabólicas ao nível do organismo. Porquê? Porque o nosso pH, o que é o pH? O pH é um palavrão químico muito complicado, mas o pH, no fundo, é o indicador numérico que nos diz do equilíbrio intracelular e extracelular do nosso organismo e dos nossos órgãos. É como que, digamos assim, este pH é um pH alcalino. O que é que significa um pH alcalino? Um pH alcalino que é superior a 7,5 ou 8, superior a 8. Acima de 8 é alcalino, abaixo de 8 é ácido. Ora, como o nosso organismo deve viver em equilíbrio entre o líquido intracelular e o líquido extracelular, cujo pH é neutro, anda pelos 8, quando nós aumentamos o pH e fica alcalino, ou quando aumentamos o pH e fica ácido, estamos a prejudicar o sistema homeostático do nosso organismo, que vive nesse equilíbrio intracelular e extracelular. Isto é, porventura, uma linguagem um bocado hermética, médica, mas quem não entender... tenho que referir, porque também não entendo, não conheço outro modo de explicar isto. Ou seja, o sal, digamos assim, da alcalinidade no sangue, e provoca um conjunto de distúrbios também ao nível dos fenómenos elétricos e eletromagnéticos no nosso organismo, quer ao nível cardíaco, quer ao nível cerebral, quer também ao nível de outros órgãos. Porquê? Porque todo o nosso organismo funciona, digamos assim, eletricamente e com fenómenos eletromagnéticos e fenómenos químicos, positivos e negativos, e digamos assim, as substâncias químicas com valência positiva ou valência negativa vão-se ligando umas às outras como se fossem ímãs, sei lá, o sódio, o potássio, o cálcio, a amónia, sei lá, a creatina, enfim, a hemoglobina, enfim, todos aqueles constituintes, os aminoácidos, todos aqueles constituintes químicos do nosso organismo têm uma polaridade química. Numa das pontas, ou são positivos de um lado e positivos do outro, ou seja, aqui uma polaridade eletromagnética. E o sal prejudica este sistema todo. Portanto, ao prejudicar este sistema todo, tem uma influência também generalizada nas anomalias que vão aparecer mais tarde em muitos órgãos.
A lactose, presente em muitos alimentos, consumidos até maioritariamente pelas crianças, o consumo desta substância, que tipo de doenças é que pode provocar? Pois, estamos perante mais um problema e um hábito de algumas dezenas de anos, não é muito, porque se recuarmos um pouco para trás ao início do século XX, não havia o costume generalizado do consumo de leite e de laticínios como há atualmente. Isto estava reservado em bolsas a nível do país, sobretudo à volta no interior e à volta da Serra da Estrela, em alguns sítios onde havia pastorícia também fabricava-se queijo, mas o uso generalizado dos laticínios, como nós hoje os conhecemos, leites, as mais variedades, os queijos, os iogurtes e depois um outro conjunto de produtos que levam laticínios, portanto não são estruturalmente tudo laticínios, mas levam laticínios. Nós hoje temos de facto um problema de saúde grave para resolver, provocado pelos laticínios. Porquê? Desde logo o leite de vaca tem dois produtos, tem vários produtos nocivos, mas pelo menos dois, a lactose e a caseína. A lactose e a caseína são dois potentes inflamatórios de médio e longo prazo, como o açúcar, de que falei há bocado. E portanto, cerca de 40% dos ocidentais não têm a lactase, são omissos nos seus genes, não têm a lactase, que é a enzima que digere a lactose. E como tal, portanto, desde logo 40% da nossa população não deve ingerir leite de maneira nenhuma, porque já lá vamos às doenças que provoca. Depois tem um conjunto de proteínas também muito complexas, de difícil digestão. E além disso, ainda tem, digamos assim, outros componentes que provocam alergias, portanto, são fatores de alergias. E quais são portanto, estamos a falar essencialmente da lactose. A caseína não tem, digamos assim, a abrangência, digamos assim, da lactose em termos de malefícios, mas tem pelo menos um que é ser também um inflamatório de longa duração. E, portanto, eliminar a caseína, eliminar a lactose do leite. Eventualmente as pessoas que querem tomar leite devem procurar leite que não tenha estes dois compostos. Na minha modesta opinião, o leite não é um alimento essencial e, como tal, se retirarem o leite da dieta normal das pessoas e até das crianças, não vem daí mal nenhum ao mundo, antes pelo contrário. As crianças pequenas não deveriam de ingerir leite? As crianças pequenas devem beber leite da mãe, da mama da mãe. Que não tem lactose. Que não tem lactose. E aí, as crianças que são alimentadas com o peito da mãe, normalmente, genericamente, são mais saudáveis, crescem com maior qualidade, portanto, são mais saudáveis do que as outras que, por qualquer circunstância, a mãe pode não ter leite. Têm de ser alimentados com leite artificial. Mas isso deve ser feito só durante o tempo absolutamente indispensável. A partir do momento que tenham uma alimentação geral e normal, como uma criança normal, devem deixar o leite. Mas esses leites artificiais que vendem nas farmácias também contêm lactose? Aqueles leites em pó? Alguns têm, outros não têm. Portanto, imagina se há uma criança, há leites especiais, desses que são vendidos nas farmácias para as crianças pequenas que têm de tomar leite artificial. Há leites sem lactose e há leites com lactose. Normalmente, a regra é que as crianças que têm problemas gastrointestinais com frequência, normalmente o médico ou o pediatra aconselhará a que tomem um leite especial sem lactose. Porque é uma segurança. Como é que uma pessoa sabe, só tomamos o leite, e como é que sabemos se somos intolerantes ou não à lactose? Pode fazer um teste sanguíneo para saber se a pessoa é ou não é intolerante à lactose. Mas normalmente há um conjunto de sintomas provocados pelo leite e pela lactose, como seja otites e laringites e faringites frequentes das crianças, como seja eczemas na pele, são muito frequentes os eczemas e os problemas de pele provocados pelo leite e pela lactose. São muito vulgares também os problemas gastrointestinais, diarreias intermitentes, dores abdominais, enfim, há aqui muitas situações que o pediatra ou o médico da criança deve detectar, portanto. Mas, do modo, estamos a falar da lactose. Da lactose e, portanto, neste caso concreto, o meu aconselhamento é que
mas é uma opinião, portanto, de médico, e da minha experiência é que quer as crianças, a partir do momento que têm uma alimentação normal, devem deixar o leite de vaca, e então nos adultos nem é necessário. Portanto, o leite pode, ao pequeno almoço, ao lanche, ou noutra altura, podem ser substituídos por sumos de fruta, podem ser substituídos por chá ou infusões de camomila, de hortelã-pimenta, enfim, há uma infinidade de infusões chamados chás que podem substituir, digamos assim, e com vantagem, portanto, o leite. O leite que contém lactose. Se as pessoas mesmo assim gostarem de leite, até procurar nos supermercados leite sem lactose e sem caseína. Uma boa alternativa ao leite de vaca é o leite de soja, portanto o leite de coco, são alternativas boas. Porquê? Porque o leite, além disto tudo que eu disse, ainda tem um conjunto de gorduras saturadas que fazem tão mal como o azeite saturado, como os óleos saturados dos fritos. O leite tem gorduras saturadas que não são boas, obviamente, para o nosso organismo, e, portanto, ajudam também ao aparecimento do colesterol mais tarde, o colesterol mau, passa a expressão, muito elevado, ou então uma baixa do colesterol bom. Portanto, porque esses altos e baixos do colesterol são provocados normalmente pelo estilo de vida e pela alimentação. Então, muitas pessoas acham que o leite é a coisa mais saudável do mundo, afinal tem que ser Não, cautela. de facto é um problema. Porquê? Porque o leite, em muitas escolas, o leite é dado gratuitamente, há distribuição de leite nos bancos alimentares, há distribuição no comissariado, em algumas instituições do Estado, os próprios municípios, não sei se agora o fazem, mas faziam no passado, forneciam leite às escolas, porque também ninguém lhes tinha dito que o leite tinha todos estes inconvenientes. Portanto, ou seja, digamos assim, esta abordagem, digamos assim, integrativa, esta abordagem, diria, ou ortomolecular, como se quiser chamar, ou não convencional, que olha para o ser humano como um todo, também não tinha progredido tanto, e as pessoas não estavam tão sensibilizadas, e o objetivo deste meu aconselhamento é que as pessoas procurem informar-se, se isto não é suficiente, procurem ficar sensibilizadas para o malefício destes alimentos que contêm estes tóxicos e que cursam de um modo silencioso e que vão dar doença mais dia menos dia. Claro. Hoje falámos então aqui de 3, claro que deve haver muitos outros alimentos que nós achamos que não fazem mal e a longo prazo que certamente fazem, mas teremos a oportunidade de falar também noutro episódio sobre eles. Sim, mas muito rapidamente, só para concluir, temos um outro tóxico que está no pão. Há bocado, quando não falei no sal, um dos graves problemas da nossa alimentação é que nós comemos muito pão. E o pão tem sal. Portanto, temos de comer menos pão. Já reduziram a quantidade de sal no pão? Sim, já reduziram, mas não é suficiente. O pão não devia ter sal, portanto, seria muito mais higiênico e muito mais saudável comer pão sem sal. Mas as pessoas, como eu disse há bocado, estão habituadas ao sal e, portanto, comem sal. Mas há dois tóxicos, dois que podemos falar noutra altura, que é o glúten, que está no pão, o glúten nas massas e em muitos alimentos farinados, está lá o glúten. O glúten é como o sal, como a lactose, como a caseína, é um inflamatório crónico de longa duração. As pessoas conhecem uma doença que é muito conhecida, provocada pelo glúten, que é a doença do tronco celíaco, é assim que se chama, doença do tronco celíaco. O que é? Não é mais do que um fenómeno idêntico que o açúcar provoca no intestino, de erosão do intestino, da mucosa do intestino, provoca ali uma inflamação, chamada doença do tronco celíaco, e que depois faz com que estas placas, estas mucosas, não funcionem bem, e portanto acabam por desregular-se, com problemas graves para a saúde. E a cereja no topo do bolo destes tóxicos todos, que não é um alimento, é o stress e a ansiedade. Esse é, porventura, o mais perigoso deles todos e que provoca um conjunto vasto de doenças que as pessoas não estão alertadas para os seus malefícios e para a sua capacidade de produzir doença. É o stress e a ansiedade. E neste caso também temos milhões de pessoas em Portugal com stress e ansiedade e doenças mentais. Podemos falar disto noutra altura, que é também um tema muito vasto,
mas a verdade é que isto é como as cerejas. Se nós olharmos agora, e as pessoas também podem procurar isso na internet, quais são os tóxicos que nós temos nos produtos enlatados, nos produtos de conserva, nos produtos do fumeiro, num conjunto de alimentos que, se forem ver ao rótulo, tem lá E47, E430, E380. As pessoas que tiverem o hábito de ler o rótulo dos alimentos, hão de ver estas designações. E depois vão à internet, ou ao Google, ou à Wikipédia, ver que tóxicos são estes. Estamos a falar de cerca de 450 tóxicos que estão todos os dias na nossa alimentação, sobretudo nos alimentos processados, nos alimentos conservados, nos congelados, enfim, tudo aquilo que circula pelos shoppings e pelos supermercados grandes e pequenos, e que nós todos os dias comemos e não damos conta que estamos a ingerir 450 tóxicos, chamados os conservantes, digamos assim, aquilo que os alimentos têm para que possam circular depois nos supermercados, com uma decalagem da sua produção e o seu consumo, às vezes de 1 ano ou 2 anos. Não é? Pois. Bem, regressamos aqui por 15 dias, não é? Com mais temas relacionados com a saúde, e certamente é interessante para sim, nós. pronto, eu deixava aqui um desafio aos ouvintes do Diário de São Notícias para que, se puderem, procurem informar-se junto na internet de algumas das coisas que eu disse aqui e de alguns destes tóxicos, para, digamos assim, ficarem mais cientes, melhor informados, para poderem tomar as melhores decisões em termos alimentares. Obrigada e boa tarde.